Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de filmes, vamos falar de Operação Invasão, John Wick e sobre o novo cinema de ação. E por isso eu tô com Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com Anderson. E aí pessoas, tudo tranquilo? Eu sou o Vinícius e bem, eu tô tranquilo, tá tudo certo por aqui. Espero que com o ouvinte que está aqui com a gente mais uma vez no podcast também esteja. E hoje vamos falar de um tema que, cara, é um tema que é bem conversado, discutido, e é um tema que me agrada muito e eu acredito que agrade muito os nossos colegas também, que são os filmes ou cinema de ação, né? Esse gênero cinematográfico, forma, conteúdo de cinema, de filmes e também de muitas séries hoje em dia, que se modificou muito através do tempo, e hoje a gente vai falar de uma coisa mais específica, um recorte mais específico, um recorte que conta ali da origem, né, do lançamento de Operação Invasão, um filme indonésio pequeno, pequeníssimo filme de 2011, indonésio, de um galês que, cara, mudou muita coisa do que se fez no cinema de ação e também de outra franquia que menor, mas não bem maior que Operação Invasão, mas também ganhou seu espaço. Hoje é uma franquia super consolidada que é John Wick, e como esses dois filmes, essas duas franquias modificaram muito do que é lançado hoje no cinema de ação. Então, muito bem, cara, cinema de ação, cinema de ação é de certa forma nostálgico pra gente, né? A gente cresceu assistindo cinema de ação na TV, né? Não importa o horário, não importa o canal, o cinema de ação estava lá. Outros tempos onde você passava um filme de ação no meio da tarde, sabe? Hoje eles passam a noite assim em horários ainda mais difíceis, geralmente depois da novela, né? Pra quem tá acostumado com a Rede Globo. Mas uma coisa que já dá pra falar de antemão que não tinha, que tem agora, mas que não tinha antigamente, era assim: pudor em passar filme ruim. Você tinha, todo canal tinha sua sessão de ação noturna e passava N filmes que hoje são ou clássico ou trash cult, mas todos eles seguiam meio que a linha padrão do cinema de ação. Era um cara contra uma gangue ou contra um exército, contra sei lá o que, contra ninjas voadores e etc. E o The Raid, a Operação Invasão, veio pra mudar isso, né? Apesar de ainda ser um filme de um cara contra um monte, mas ele trouxe aspectos mais, digamos assim, em alguns pontos mais fantasiosos e outros um pouco mais realistas, né? Porque a gente vai falar ao longo do filme, mas de modo geral é isso, a nostalgia bate e os filmes de hoje não cabem na nostalgia porque não passam tanto na TV, sabe? É mais do que a gente vê na internet. Com certeza. Bem, o exército de um homem só, eu acho que ele é o que mantém nos filmes que a gente costumado a ver antigamente e nos filmes atuais, né? Isso é um tema geral que pra mim ainda é muito forte. Só que aí de fato a gente vai ainda comentar do que torna tão diferente o que tá os filmes mais modernos do que a gente assistia nos anos 90, né? Que são decorrentes de filmes dos anos 80 até, né? Não. Só trazendo um panorama geral ali, falando da nostalgia e também falando de um recorte que é o que mais conhecemos e também que chega pra maioria. O Everton comentou do tal do exército de um homem só, que é uma coisa que se mantém muito, mas a gente tem lá nos anos 80 e início dos anos 90 o Brucutu, né? Os Brucutus, os famosos filmes Brucutus que, acompanharam a gente pra caralho, a gente assistiu muito e era um tipo de cinema de ação ali que se popularizou demais e chegou pra muita gente. E posteriormente, né, com o passar dos anos, o cinema foi tentando se reinventar e teve uma junção muito interessante, principalmente no cinema de Hollywood, de trazer os diretores, artistas marciais da Ásia, né, os asiáticos ali do cinema de Hong Kong, o cinema chinês em sua maioria, para trazer e trabalhar nos filmes hollywoodianos, né. E isso também criou todo um panorama, uma forma de fazer filme de ação no final dos anos 90, início dos anos 2000 em Hollywood.
É porque o cinema de ação asiático, né, principalmente esses focados nas artes marciais, eles tinham realmente um tipo de cinema já próprio deles, né? De que vai muito da experiência dos próprios atores, que eles não são só atores, eles são artistas marciais, né? Isso, e aí é importante essa distinção, porque a gente tá falando de novo cinema de ação, muito também por conta, não vamos chamar invasão asiática, mas vamos falar assim, do crescimento do cinema asiático ao redor do mundo, sabe? Porque o que a gente consumia quando criança de cinema de ação, fora o padrão americano, ou eram aqueles filmes de policiais meio europeu, sabe? Que é sempre policial sisudo, meio melodramático e etc, assim, com dramas mais pesados, nem tanta porradaria igual tem no cinema americano, por exemplo, no estadunidense. E o asiático, ele se desvencilhava disso na época porque ele era um pouco mais exagerado, mas também assim, um pouco mais leve, meio cômico e tal. O clássico Police Story, a franquia do Jack Chan. A gente podia falar algum dia sobre ela. Sim. O Jackie Chan merecia uma coisa especial. O Jackie Chan, ele é muito marco disso. E aí a gente vê, a partir dos anos 90, ali meados dos anos 90, esse cinema dá uma guinada um pouco mais pro lado mais bruto, assim, quando a gente começa a ter a ascensão de figuras como o diretor John Woo, que também trabalhou nos Estados Unidos, fazendo um filme que eu adoro, apesar de ser uma merda, que é O Alvo, com o Van Damme. Face Off, mano. Ele traz essa característica de trazer um cinema mais, assim, um pouco mais artístico, mas ainda assim um pouco mais brutal, né? E aí o Jet Li, e aí começam a série de atores ali, não só na China, mas também a partir do cinema japonês, cinema do Sudeste Asiático começa a ganhar um pouco mais de força também ao redor do mundo. E isso culminaria no que aconteceu em 2011, né? A introdução desses nomes que você trouxe, Anderson, é bem relevante, né? Pra essa mudança que teve ali, né? Você citou o Alvo com o Van Damme, que já pega um meio brucutu, mas já ainda pega muito do Kung Fu, do Wire Fu, né? Que eles chamam lá o trabalho dos arames, aquela coisa dos super espacartes, os caras voando, e uma mistura muito diferente ali, que o John Woo também é um cara que, porra, tem uma marca muito grande nisso. E esses nomes, Jackie Chan e Jet Li, são os principais nomes, né, de artistas asiáticos. Isso eu não tô falando de Bruce Lee, que já fez nos anos 70 ali o que ele tinha que fazer e podia ter sido muito maior do que ele foi, né? Esses nomes que eu comentei e que a gente já tá falando aqui, eles também tiveram papel e tiveram grandes participações no cinema hollywoodiano. E de alguma forma a máquina de Hollywood também se encansou daquilo, né? Também, mas eles foram usados até se esgotar, né? Franquias e filmes e continuações e filmes muito iguais, bons ou ruins, muitos ruins. Mas a indústria usou esses nomes demais, né? E o próprio cinema de ação ali no final dos... Final dos anos 2000, na verdade, do começo dos anos 2000, né? Desculpa. Quando começa a sair uma franquia que é bem característica pra mudança um pouco do cinema de ação, é a franquia do Bourne, que é dirigida pelo Paul Greengrass, né? Que eles trouxeram muito daquela coisa da shake cam, né? Da câmera trêmula. Esse negócio que ele trouxe, ele foi feito de maneira positiva no Bourne, mas depois foi repetido a exaustão também. Na verdade, a gente precisa dar os créditos certos. O primeiro filme é do Doug Liman. E aí o Paul Greengrass, ele vai fortalecer e tornar isso mais perfeito, principalmente no filme 3. Que Sim. É um esculacho, é um absurdo esse Ultimato Bourne. Mas, de novo, esse é o lado americano, eu acho que tentando... Tudo bem, o primeiro filme do Bourne é de 2002, então não dá pra falar, mas ele ainda tem aquela vibe... Como ele é um remake, né? Ele é um remake, assim, um projeto, um reboot, sei lá. Ele ainda tem aquela vibe que eu falei meio europeia, sabe? Apesar de ele ser um baita de um filmão de ação, ele ainda é aquela coisa assim... é o cara meio perdido, que tem o drama e que tem o interesse amoroso e tem os conflitos, aquela coisa toda, mas ainda assim é uma franquia que dá pra ser encaixada principalmente os dois últimos nesse tema de hoje. Não, dá 100%, cara. E ele é muito também... que a gente vai vendo, né? O pouco que a gente comentou, a gente vê que teve essas mudanças significativas, né? E todas elas, de alguma forma, foram usadas de maneiras que, em algum momento, ou chegaram à exaustão, ou então já não era tão novidade assim, ou então já não era tão bom assim, tão bem feito assim. Então, todas elas foram moldando o que ia ser trabalhado no Operação Invasão, que a gente vai chegar lá. Só antes de falar diretamente do Operação
Operação Invasão de 2011, eu acho que tem 2 filmes que eles são muito importantes para o que é feito na Operação Invasão, que são 2 filmes tailandeses, que é o Ong Bak e o Protetor. 2 filmes de um artista marcial, o Tony Jaa, 2 filmes de Muay Thai, né, basicamente a arte marcial dele, e 2 filmes que eles já começam a dar essa virada de como eles vão trabalhar esse novo cinema de ação. Sim, com certeza. É a força do cinema asiático, né, cara, nessa questão da ação mesmo. Saindo um pouco da China e de alguns filmes tradicionais da China, né, principalmente os do Fu, né, e mostrando outras artes marciais, né. A gente é muito acostumado com Kung Fu, ficou acostumado com Karatê, de uma maneira muito mais simples, principalmente o Karate Kid, né, mas o Kung Fu era muito mais visto aqui, né, por causa do Bruce Lee, por causa do Jet Li, por causa do Jackie Chan, e ver uma outra arte marcial com um estilo bem diferente também interessante. O Muay Thai não era desconhecido, porque ele já foi apresentado, por exemplo, em um filme do Van Damme, né? Sim, no grande. Sim. E aí você chegou no nome que eu queria falar que a gente não pode esquecer, que é do sensacional Bolo Yeong, sabe? Que assim, ele cai muito naquilo que eu falei mais cedo dos filmes de ação ruim que a gente via quando criança, porque, Deus do céu, como ele tem filme genérico de ação nos anos 90 e final dos anos 80, sabe? Mas, de novo, o cara, ele é exatamente uma lenda por trazer aquela coisa assim, não é só o karatê, sabe? Não é só o karatê japonês, porque querendo ou não, se a gente voltar mais um pouquinho, essa ideia de você transmitir o karatê, a filosofia, etc., é uma forma de soft power também no Japão, principalmente por conta depois do que aconteceu, que eles foram Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas jogadas lá e etc. Então o Japão começou a tentar não ser mais um poderio militar, mas assim um poderio cultural. E aí a gente tem animes, os tokusatsus, hoje é muito mais dorama e etc. Mas os filmes de karatê, a própria cultura da arte marcial japonesa e depois as lutas que vieram no embalo, né? No Japão, assim. Sim, muito bem pontuado, né? E eu lembro, só pra finalizar, que eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez eu primeiro assisti o Protetor e depois eu assisti o Ong Bak. E eu lembro que foi um filme que, quando eu assisti o Ong Bak, os dois são do mesmo diretor, né? O Pranchia Pinkawa, eu acho que assim se pronuncia, me desculpa se eu errei, mas os 2 filmes são dele, um filme é de 2003, o Ong Bak, e o Protetor de 2005. E eu lembro quando eu assisti o Protetor pela primeira vez, eu falei, cara, isso é diferente. Isso é muito, cara, muito mais bruto e seco do que o que eu tô acostumado a assistir. Em 2006 ele fez o Chocolate também, né? Em 2008, né? Então, antes também do Operação Invasão, né? O Chocolate também é um filme que é bem legal. E foi bem numa onda que quando a gente assistiu o Protetor, a gente deu uma procurada, né, em filmes desse estilo, né, Everton? E tudo o mesmo diretor, porque tem uma relação, né? Principalmente o Chocolate, que na verdade é uma menina que luta, né? E ela é uma menina, ela tem um espectro autista, né? E ela vê muito do próprio Tony Jaa, né? E eu gosto que, assim, você já consegue ver uma estética diferente, uma maneira de filmar diferente, uma maneira de coreografia de batalha diferente, não só porque é um estilo marcial muito diferente ou um pouco mais diferente do que você tá acostumado, mas ele já tem pontos ali que te fazem, chamar atenção, isso aqui é diferente. Mas eles são puramente ainda, os 3 filmes de artes marciais, assim, né? Que se preocupam com a luta em si, né? Você tem a luta como foco principal e vão acontecendo. Até que o cinema o cinema de ação, ele tava muito, né, ainda nesse negócio da câmera trêmula, daquela coisa dos... uma coisa que a gente vai conversar, né? Mas é aquela coisa de... A preparação, talvez, pra ação não seja tão visceral como ela foi a partir de 2011, com o lançamento de Operação Invasão. Porque os brucutus, assim, eles nunca deixaram de existir, né? Eles só mudaram de nomes, né? Que era o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, virou, sei lá, o Vin Diesel, o The Rock, né? Nossa, o Jason Statham. Mano, como a humanidade cara. Tá indo pro saco. Eles não deixaram, tipo, aqueles filmes com tiroteios, com grandes explosões, ainda sempre se mantiveram. Cara, até chegar... Sim, de fato. E eram personagens infalíveis. Você pega, por exemplo, um clássico oitentista que é o Comando para Matar. O cara não suou uma gota de suor o filme inteiro. Genial. O Steven Seagal, velho. Você já viu o Steven Seagal suar em algum filme dele? Ele sempre foi muito ruim, cara. Sempre, péssimo. Mesmo o filme menos pior dele ainda é muito ruim. Que é o Força em Alerta, que é o Duro de Matar no Trem.
Steven Exato. Seagal, uma coisa totalmente aleatória. Assista depois o Bob Odenkirk no programa do Conan O'Brien, ele falando, acho que era do Conan O'Brien, se não me engano, ele falando do SNL, do Saturday Night Live do quando ele foi host. Mano, ele é muito escroto. Tanto que ele é um dos poucos caras que foi banido do Saturday Night Live. Acho que tem duas ou três pessoas, o Steven Seagal é uma delas. Que moral, hein? Que moral. Pois é. Mas, bem, jogando Steven Seagal pro lado... Joga ele pro inferno, esse arrombado. Apesar de que os filmes dele rendem ótimos vídeos no YouTube. Procurem. Tem canal brasileiro, canal europeu, canal dos Estados Unidos falando mal dos filmes dele, são muito bons. Mas bem, vamos voltar pra coisa boa, né? O bom é que esse episódio de hoje vai ser basicamente duas franquias, né? Vamos falar bem de duas franquias, uma bem menor que a outra, e também dar esse panorama. Mas chegando em 2011, a gente tem o lançamento de Operação Invasão, ou o título original é The Raid, ou The Raid Redemption, né? Que foi o lançamento pro internacional, né? Fora da Indonésia, por causa de direitos e tudo mais. Que é o filme que a gente vai comentar e que muito se comenta que ele é uma chave que vira e cria, baseado em muita coisa e trazendo uma nova roupagem do cinema de ação. O The Raid é um filme que estreou no Festival de Toronto em 2011, né? E um orçamento, assim, minúsculo. Orçamento de 1,1 milhão de dólares. Isso porque os caras brigaram muito pra ter orçamento. E faturou no cinema cerca de 9 milhões de dólares. O filme é dirigido, escrito, editado e, bem, boa parte do que tinha que fazer ele fez pelo galês, o Gareth Evans, que era um diretor que hoje tem 43 anos, na época do filme tinha os seus 30 e poucos, e era um cara novato, tinha feito curtas lá, e o interessante da história é que, você fala assim, um galês tava na Indonésia, o filme saiu por lá. O que ele foi fazer lá, né? Ele foi, um tempo atrás, rodar um documentário, né? Lá na Indonésia, sobre o Pencak Silat, que é a arte marcial de lá, né? Então ele tava rodando esse documentário e tal, falou, nossa, isso é muito interessante. E conheceu Iko Uwais, conheceu outros artistas marciais lá e se interessou em fazer filmes de ação, né? Porque era um gênero que ele já gostava muito, e também utilizar aquelas pessoas, aqueles atores, aqueles artistas marciais que não eram atores na época, nos seus filmes. Então a gente tem um lançamento, primeiro, antes da Operação Invasão, a gente tem um protótipo, principalmente por conta do Iko Uwais, que é o protagonista do Operação Invasão, e também é o protagonista do Merantal, de 2009, que é o primeiro filme que o Gareth Evans lança, né, longa-metragem. É um filme que teve uma boa vista, assim, as pessoas assistiram, mas ele é um filme que você vê, depois que você... Eu acho que a maioria das pessoas assistiu o Merantal depois da Operação Invasão, você vê que ali é só um protótipo mesmo do que ele poderia vir a fazer. Mas você já vê muita coisa positiva ali, né? Você vê muita coisa estranha, principalmente do roteiro, na história, que realmente ele tem umas coisas que são muito estranhas, assim, não tem um ritmo muito bom e tal, mas a questão de ação e de como gravar a ação já é um protótipo muito claro. E aí, depois do Merantal, que ele vai produzir e correr atrás da produção e conseguir lançar o Operação Invasão, o The Raid. Quero saber das lembranças que vocês têm quando vocês assistiram pela primeira vez o Operação Invasão. Cara, eu acho que é aquela ideia de... Cara, eu tô vendo um filme de porrada, que é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? Com arte marcial, de uma maneira legal, mas, cara, ele tá parecendo também um filme de terror, de tão violento que é, de tão gráfico que é. A gente não tava acostumado com isso, né? Cara. Quer dizer, fora dos slashers, pelo menos. Exatamente, cara. Mas assim, eu tenho uma meia-culpa que eu só fui ver esse filme muito tempo depois, sei lá, em 2015, 16. Já tinha o 2, né? Então, o 2 eu não vi até hoje. E, assim... Mas eu lembro que todo mundo, caramba, tem esse filme e tal, eu fui ver Sabe quando você assiste uma coisa e fala, porra, eu perdi o time da parada? Porque ele realmente, quando eu assisti ele, eu já tinha assistido outras coisas, por exemplo, o Dredd, que a gente abordou num episódio do BMF. E aí eu vi e falei, caramba, os caras estão fazendo isso aqui já antes do Dredd, sabe? Então, assim, foi um negócio assim, falar, quer dizer, o Dredd, ele bebeu mais daqui do que o contrário, por exemplo. Mas o bom é que cada um tem a sua particularidade, o que não atrapalha em nada um ao outro. Mas realmente foi essa surpresa de entender assim, caramba, o que tá acontecendo aqui, cara? Porque o filme é só isso, é esse cenário curto, essas câmeras fechadas, e daqui a pouco tem um quebra-quebra, 2 caras numa sala e tal, e até a morte, ou seja, o filme, ao contrário dos brucutus que a gente via de ação dos anos 80, é aquela, o cara
descobre a gangue, aí vai investigar, aí vai atrás, aí não sei o que, aí passa o dia, passa a noite. Aqui não, fala assim, cara, é um senso de urgência que fazia tempo que a gente não via, né? Cara, e eu acho muito foda que a premissa é muito básica, muito simples. Sim, só me corrija se eu não estiver errado, mas o filme é quase que em tempo real, não é? Quase. Sim, a história dele passa um pouquinho da duração do filme, um negócio assim. Tem um Sim. momento que eu acho que ele desmaia só, que aí dá uma... Exato, isso. Eles mudam um pouquinho o foco, né? Mas o filme é quase todo em tempo real, cara, é absurdo. Todo. Isso é o que torna muito bom, muito, tipo, você percebe a urgência que tá naquilo. E tem uns pontos, algumas cenas do filme que pra mim são muito icônicos e muito legais, que é o senso de medo do protagonista, do Rama, né? Porque ele apanha, porra, ele bate, mas apanha, aí ele bate mais um pouco, aí apanha mais um pouco, quer dizer, é aquilo que a gente falou, que enquanto os brucutus eles eram seres, eles eram deuses infalíveis, aqui são assim, tirando o treinamento marcial, eles são a gente, sabe, que qualquer coisinha eles vão se machucar mesmo. Exatamente, eu acho muito foda uma sequência que é quando eles estão se escondendo dos caras da gangue lá com os facão, sabe? Porque eles sabem Isso é uma parada que tem mais do lado asiático da força, digamos assim. Sim, cara. Os caras são mais chegados nas lâminas, né? Do que o lado estadunidense, que é tiro, porrada e bomba, né? E olha que nesse também tem muito tiro, né? Então, isso que eu ia falar. Tem uma mescla foda. Comparando a diferença primordial entre os filmes asiáticos e os filmes, vamos dizer, ocidentais, né? E aí ocidentais geopoliticamente, não geograficamente, para que fique claro, né? Porque senão a Alemanha seria um país oriental e não é, a Alemanha é ocidental. Mas enfim, a gente percebe exatamente, enquanto o lado estadunidense, meio europeu e tal, essa coisa, é aquela coisa, a gente vai invadir, tem um plano do tiro e do exército armado e tal, bombado e tal, não sei o que. Do lado asiático, até tem isso, mas é sempre assim, é os caras com faca, com espada, com cutelo, com machado, com, sabe, com faquinha de pão, se tiver a mão do cara, o cara vai tentar te esfaquear com uma faquinha de pão e é provável que ele te mate. E o que eu acho muito foda é que esse sentido, porque, queira ou não, a arma branca parece que ela dá aquela sensação do filme de terror, né? Ela é mais visceral, eu acho. Mais visceral. E você percebe no filme que eles estão escondidos e tal. E eu acho a minha cena preferida é quando ele tá correndo assim, fugindo no corredor, ele vai tentar abrir a porta tá fechada. E ele não consegue, aí ele solta e ele fala, cara, eu vou ter que resolver isso daqui. E você vê toda a mudança que é. Ele tá ainda temendo, ele tá com medo, mas aquele momento ele mudou totalmente a fisionomia e ele vai resolver aquilo na porrada, sabe? Ele não tem outra forma de resolver. Ele não tem como fazer outra coisa. Cara, Isso, o episódio do Demolidor da primeira temporada é isso, cara. Aquela cena do corredor é exatamente essa mesma cena, sabe? Pô, e é uma cena que com certeza já é uma cena que bebe da fonte do que esses filmes trabalharam aqui. Cara, vocês levantaram vários pontos que fazem desse filme, assim, uma coisa muito foda. Eu até antes de gravar um podcast, eu tava sentado no fim de semana à noite e falei assim, tô sem sono, vou começar a ver esse filme aqui. Mas eu já vi ele umas 10 vezes, né? Então, mas eu não vou assistir inteiro. Só vou assistir um pedaço. Duvido, eu assisti o filme inteiro. Porque ele cria essa coisa, primeiro, do senso de urgência. Esse é um negócio, mas não é aquele senso de urgência que depois, como eu falei, né? As coisas às vezes vão sendo usadas e vão sendo gastas de maneira que ficam cansativas, né? Depois as pessoas se perdem um pouco. Esse filme, ele tem aquele senso de urgência, mas não aquela coisa que você depois... sabe quando você tá assistindo um filme e acontece tanta coisa que na metade você não sabe mais o que tá acontecendo, é tanta coisa, tanta informação que você já não tô tão vidrado aqui. Esse filme, ele consegue fazer o senso de urgência, mas consegue dar as pausas necessárias para que você também respire. Porque o Rama tem que respirar 1 hora. Respira pouco, mas umas horas ele respira. E você tá ali, basicamente, sentindo o que ele tá sentindo. Você tá com a urgência, você sente a necessidade que ele tá sentindo, você acompanha as batalhas que ele vai tendo e também você tem as pausas necessárias para você, vou acompanhar. O filme tem 1h40 e ele passa assim, parece que ele tem 30 minutos. E isso é um ponto, acho que, muito foda. E, cara, é muita... E uma coisa também, né, que a gente não comentou mais ou menos, né, mas o trabalho do Gareth Evans, né, que é o diretor, cara, ele tem umas sacadas pra filmar que é tipo aquela coisa de baixo orçamento, mas também de... O cara manja. O cara tem as ideias que iam funcionar pra esse tipo de cinema, pra esse tipo de filme. E, cara, uma coisa que eu acho muito incrível é como ele filma a ação e filma cenário e você entende perfeitamente cada movimento de cada personagem, não importa quantos estão na tela. Sim.
Isso eu achei uma coisa que quando eu assisti eu falei, caralho, mano, eu tô entendendo exatamente tudo o que acontece aqui nesse filme. Todo chute que o Rama dá, todo soco que ele recebe, eu consigo entender de onde vem, de onde vai, que sala eles estão, qual parte do prédio eles estão. Cara, essa cena do corredor mesmo que eu falei, cara, quando começa, o Rama, ele dá um golpe que ele tira a faca do cara e joga a faca do cara pra trás, sabe? E tipo, depois de um tempo o cara vai pegar a faca e tal, quando eles vão lutar, a câmera vai pra cima, filma os caras por cima, pra mostrar como é que ele tá lutando contra dois caras ao mesmo tempo. É tipo, são umas escolhas que você não se perde, você fica muito dentro da cena, então você entende muito tudo que tá acontecendo. E isso realmente a forma como ele grava uma cena de ação, uma cena de luta, é muito foda, cara. É que infelizmente a gente vive num mundo de muito cineasta ruim, onde a gente precisa exaltar que o cara que ele sabe a geografia básica da cena, ele não se perde. E principalmente, ele faz com que o espectador não se perca. E eu não vou citar o nome dessa pessoa aqui, mas realmente é muito bom quando você assiste um filme e as coisas estão acontecendo e você tá totalmente imerso porque você sabe exatamente onde tá cada coisinha daquela cena e daquela história num todo. E, cara, eu acho que um ponto também crucial pro sucesso do filme é, como a gente já comentou, dos artistas marciais que vêm pra frente das telas, né? E, bem, citamos muito o Rama e Iko Uwais. O Iko Uwais é o ator, né? Aqui, já ator, artista marcial que vive o Rama, que o Garachevs conheceu ali, né, nos treinamentos. Ele era um cara que se destacou, fez um teste de câmera, falou assim, pô, o Garachevs falou assim, você tem jeito. Tem carisma, tá ligado? Ele é um cara que tem carisma, assim. E ele tem carisma. E, cara, ele é um dos coreógrafos principais de todas as cenas de lutas do filme. E isso, cara, é um ponto muito importante, que é a entrega dos principais, e é um ponto que vai ser muito o foco do cinema de ação, porque aqui a gente tá falando do artista marcial, mas depois a gente vai falar do dublê que vai pra frente das câmeras ou que vai pra direção geral do que tá acontecendo, né? E aqui é um ponto muito importante dessa virada, né? De você ter o Iko Uwais, que é o personagem principal, como também um dos coreógrafos de tudo que acontece no filme. Não só ele, né? Tem os dois principais coreógrafos do filme são o Iko Uwais e o Ian Hoi-Yan, que é o Mad Dog, né? Que, porra, cara, o maluco que tem 1,60 m e faz aquilo que ele faz lá, não dá. Me dá medo, tá ligado? Nossa. Como eu assisti, né? O Seu Madruga indonésio porradeiro. Mano, aquela luta final dele é uma das coisas mais viscerais que tem, sabe? Que é quando ele luta contra o Rama e o irmão dele. É tudo num quarto pequenininho, sabe? E é hiper violento, você fica agoniado com o que tá acontecendo, cara. O outro nome que se destaca do filme, que é legal, é o Joey Taslim, né? Que é o Jaca, que é o chefe, vamos dizer assim. Não é o principal, né? Que o principal é o traidor lá, mas ele é um comandante ali da tropa. E ele é um ator indonésio também, meio indonésio, meio chinês. E, cara, ele não é um artista do Pencaxilat que nem os dois, mas ele é um atleta de verdade, né? Ele foi da seleção indonésia de judô de 97 a 2009, super campeão, aliás. Mas ele já era um ator, modelo, tal. E cara, quando ele assistiu o Merantal, ele falou, eu tenho que participar do próximo filme desse cara. Daí fez um teste de câmera com o Gareth Evans, tal, fez um teste lá e entrou no filme. E quando você vê os bastidores, você vê também o quanto que ele se dedicou, machucou e tudo mais, e quanto também os dois que coreografaram a coreografia de luta principal do filme introduziram outras artes marciais, principalmente o judô, no caso dele, né? Colocaram as cenas que ele lutava com adaptações pra arte marcial que ele domina. E é muito interessante ver o resultado na tela, né? Porque você vê essa mistura gigantesca e, cara, muito bem feita, né? O Joey Taslim, eu lembro dele muito no filme mais violento, que é A Noite Nos Persegue, que você até colocou aqui na listinha, porque esse filme eu acho que é um dos mais violentos que eu já vi nessa questão de ação, de porradaria. Ele é bizarramente violento. Original Netflix, se eu não me engano, né? Sim, cara. Ele é muito violento, mas segue o mesmo estilo de lutas insanas, assim, com o cara matando os caras de maneiras mais curiosas possíveis, sabe? Mas ele também, ele é um cara que começou a ter mais destaque também, muito pelo Mortal Kombat, né? Apesar do filme ser horroroso, ele tem um papel muito importante no novo Mortal Kombat, né? Sim, tem. Porque ele é o Sub-Zero, né? Sim, ele é o Sub-Zero. Mas esses atores tiveram uma grande explosão com esse filme, né? O Joey Taslim. O Iko Uwais, ele com certeza é um dos principais atores
artistas marciais de hoje, né? Depois desse filme ele vai pra Hollywood, vai fazer um monte de coisa em Hollywood, está fazendo ainda coisas em Hollywood. Mas mais que merecido, né? Porque os caras... o Iko Uwais era entregador de Sedex no Indonésico. Tava treinando lá. Falou, não, vamos ser ator, vamos lá, é isso aí, bora. Vamos lá, deu certo. E é interessante esses caras, porque o Yahya Rohian, que você falou, que é o Mad Dog. Aí tem o Cecep Arif, que ele é o que aparece no The Raid 2. Sim. E eles, por exemplo, os três, eles aparecem em Star Wars, Despertar da Força, né? Tem a participação no comecinho lá, né? Tem um documentário no YouTube que é um cara entrevistando o Cecep Arif, né? Que ele também é um mestre de Pencaxilat, então ele tem um lá... deixando claro que todos esses são, né? Não, o Iko Uwais deve ser posteriormente, né? Mas o Mad Dog também, ele é professor pela Europa inteira, assim, deu aula em vários países. Sim, e ele começa... E ele explica mais ou menos, assim, o que... Tipo, essa maneira curiosa que eles entraram no cinema, porque, por exemplo, ele e o Yahya, eles aparecem no John Wick 3, que a gente vai comentar, né? E eles contando da história de como eles foram parar em Star Wars, né? Que o J.J. Abrams perguntou pro Gareth Evans se ele tinha alguém, tá ligado? Recomendava alguém pra participar de uma cena de ação e tal, e o Gareth Evans indicou eles, falou assim, ó, pode ir com eles. Então ele falou que eles não passaram por teste nenhum, eles foram direto, sabe? Uhum. Eles falam, caramba, é impressionante a gente conseguir fazer isso num filme desse tamanho, com base na nossa arte marcial, sabe? É uma coisa que... Ele até fala assim, pô, a gente gravou muito mais coisa do que aparece, os caras realmente cortaram muita coisa, mas exatamente. Eu ia falar, porra, muito mal utilizado, aliás. E ele fala, cara, é impressionante. Ele fala assim, ele agradece até muito o Gareth Evans, falando, cara, porque é impressionante o que esses filmes ocasionaram muito pra nossa arte também, pra nossa arte marcial. E aí, aproveitando o Star Wars, tem um outro nome importante também, que é o do Donnie Yen, o Ip Man. Também tem uma franquia, assim, menor que as duas que a gente tá falando, principalmente, mas que tem uma franquia consolidada, assim, de filmes, sabe? Sim. E é um cara que é a mesma coisa. Ele foi atleta, e aí virou coreógrafo, dublê, até ir para a frente das câmeras. Tem uma coisa, assim, último ponto, prometo, pra gente não se estender demais também só no Operação Invasão, não que não mereça, mas tem um ponto desse filme também que eu acho genial, e eu acho que ele é bem diferente também, que é o quanto que eles têm a preocupação de que a luta não seja grande. As lutas, elas têm que ser as mais rápidas possíveis, porque o cara, ele não pode ficar perdendo tempo com o cara. O personagem do Rama ou do Jaca, que são os policiais principais do filme ali, eles têm que matar o cara na primeira porrada. Eles não têm essa de ficar lutando 10 minutos com cada cara. Não, você tem que... De se provar, né? De se provar, porra, aqueles grandes duelos. Mano, tem os duelos ali, coisa da arte marcial, tem. Mas, assim, a maioria das lutas são viscerais, brutais e diretas. O cara quer terminar a luta na primeira porrada. Se você pensar, eu não lembro de outros filmes que o cara enfia a faca ou enfia um caco de vidro e não só enfia e larga, ele enfia e puxa. Ele enfia e puxa pela perna, enfia e puxa pelo braço. Cara... Porque não adianta eu puxar, o cara vai lá, tira, levanta e continua lutando. Não, eu puxo e rasgo pra ter certeza que o cara vai ficar no chão. Tem umas cenas principalmente no The Raid 2, que é bem isso, cara. Tem uma cena específica, a gente comentando, já vou entrando no The Raid 2, né? Porque tem uma parte específica que o personagem do Rama, ele tá numa prisão, né? Uhum. E tem duas cenas que são muito boas, que é uma que é parte da... que ele tá num banheiro e vem um monte de cara pra querer bater nele. Essa é foda. Cara, literalmente, é bizarro, eu não sei como foi gravado aquilo, porque é realmente o cubículo de um banheiro. Então, como é... E você observa toda a maneira como ele luta, como ele bate nos caras, e é muita gente, é muito cara que aparece, ele fica jogando os caras pras cabines do lado, sabe? É impressionante a cena. E a outra é quando acontece uma rebelião lá, né? E antes da rebelião é criada toda uma cena de tensão pra mostrar os caras que estão indo pra atacar o cara que ele tá protegendo lá naquela prisão. E nessa parte da rebelião tem muito do que você falou, dele, tipo, pegar o cara engateando assim, ele pegar uma faca e enfiar na batata da perna do cara e girar, sabe? Ele não vai só enfiar pro cara não parar, não, ele vai girar pro cara nunca mais andar na vida dele, sabe? Tipo isso. Porque, bem que você entrou na Operação Invasão 2, continuação, que também é toda
produzida, dirigida, escrita, editada. O Gareth Evans também edita os filmes dele. Continuação de 2014, né? 3 anos depois do sucesso do primeiro filme. E lembrando que o primeiro filme tem essa história, né? Da invasão da equipe da SWAT especial, vai no prédio, tem que enfrentar todo aquele prédio sitiado por traficantes e controlado por um chefão do crime. Tudo isso que acontece, a gente comentou muito aqui. E o segundo filme, ele acontece tipo horas depois, né? Uma continuação direta. Não, nem horas. O filme começa minutos depois, né? Do primeiro filme, né? Aí, sequência da história, né? E no segundo filme, lógico, com o sucesso do primeiro filme, foi muito bem recebido pela crítica. Teve uma boa bilheteria, né? Pelo menos pelo baixo orçamento que ele teve. O Gareth Evans teve mais dinheiro, né? Teve um orçamento maior, foi 4,5 milhões de dólares. Quando você tem mais dinheiro, você faz uma cena de perseguição de carro, tá ligado? Aí esse é o ponto, né? Deram mais dinheiro pro Gareth Evans. Os caras falaram assim, ó, você tem mais dinheiro agora, o que você vai fazer? Será que você vai conseguir... Será que você era bom só no minimalista ou você vai conseguir expandir? E assim, eu acho que em termos de ação, ele é melhor que o primeiro. Cara, o segundo filme, ele tem uma cena de ação que assim, você fala, mano, isso aqui é... O filme tem orçamento de 100 milhões de dólares, acho que não consegue fazer metade do que eles fizeram aqui nesse filme. Sim. Uma diferença brutal do segundo filme, não só na porrada, é que o primeiro filme tem 1h40, o segundo tem 2h30. Esse filme é muito grande. Ele é muito grande, velho. E ele é muito enrolado. O roteiro dele é muito enrolado, porque eles têm que construir uma história, e tem uma coisa de máfia, tem uma coisa de pai e filho. Então, ele tem um inchaço, assim, que ele pode ser cansativo na parte de roteiro, às vezes. Mas a ação dele... é absurda, cara. Muito fora da curva. E tem muito... E ele já muda um pouco o negócio, porque ele realmente já fica um filme mais... Eu vou usar um termo aqui, mais quadrinho, que é o quê? Que tem já personagens mais... Caricatos, porque tem a menina do martelo, que luta com 2 martelos, tem um moleque com um bastão de beisebol, tem o outro lá, o chefe, que é o CCP Harif, que eu comentei, e já tem essa questão de ter os bosses, sabe? Os chefões que ele vai encontrando e vai passar pra próxima etapa, sabe? Não que isso diminua o filme, porque ainda a ação é absurda. Essa cena da cadeia é muito foda. A cena quando ele invade lá, a cena final, os caras estão lutando na lama. Na lama. E é muito foda. A cena quando ele invade lá, aquela parte é absurda. E a principal luta, que a gente tava comentando muito dessa questão deles resolverem rápido, mas tem a luta principal entre ele e o chefe lá, né? E você observa que eles usam muito da arte marcial deles e é muito foda a luta. E é uma coreografia absurda. Você fica observando os personagens se machucarem de verdade, você fica tenso porque tem uma determinada parte que eles começam a lutar com aquela faca lá e eles se cortando, um personagem cortando o outro, você fica desesperado, você fica falando, caramba, mano, o que tá acontecendo? Não tem sangue o suficiente. Tem uma escolha estética, acho que o Anderson comentou que não viu o filme, né? Mas pode falar. Não, só nessa parte, nessa luta final do Rama com o assassino principal do filme, de um grupo mafioso lá, eles estão lutando numa cozinha. E é uma cozinha limpíssima, bonita, branquinha. A cozinha termina vermelha. E é só os dois lutando. É um negócio assim que é muito bem coreografado. E assim, é aquele negócio da expansão do mais e melhor. Nesse caso, você tem perseguição de carro, o cara luta na cadeia, o cara vai lutar na rua, o cara luta num restaurante. Ele tem vários cenários e o Gareth Evans trabalha muito bem com mais cenários, mais personagens. No The Raid, o primeiro, você não tem muito tempo pra dar tantos... Por exemplo, você tem o Mad Dog, que é o principal antagonista ou vilão ou o inimigo ali, que você tem um conhecimento maior, mas você não tem conhecimento nenhum, você sabe que ele aparece mais vezes, ele é o mais forte ali daquele grupo. No segundo, você já tem outros caras, tem o assassino principal, tem a menina dos martelos, o cara do taco de beisebol, são assassinos principais que vão aparecendo durante o filme, né, e tem os seus momentos de embate. É uma coisa meio videogame também, às vezes, né, você vence os capangas e vai pro principal, né, mas só que você tem mais principais, mais tempos e mais maneiras de trabalhar a ação, e o Gareth Evans cria uma cena melhor que a outra, assim. O segundo filme, ele é incrível. E não rolou um terceiro, porque não rolou um terceiro. O Gareth Evans tinha ideias, mas acabou que ele falou que perdeu o time de fazer o terceiro filme. Vamos ver até quando. Agora que ele é um diretor da Netflix, pode ser que um dia saia, né? Então, tomara. Tá pra sair o Havok, né, esse ano? Com o Tom Durinho. Só pra gente não perder, o Gareth Evans lançou, depois dos dois, do Operação Invasão, dos dois filmes, ele lançou o Apóstolo, que é um filme de terror, né? Não tem nada de ação, né, Everton? Você assistiu o Apóstolo, né? Eu não assisti esse filme. Ele é até...
ele não tem... Ele é um filme totalmente de terror, de suspense e terror. Ele tem uma cena de ação que é muito foda, e é muito do estilo dele, sabe? É bizarro, porque é literalmente uma cena muito rápida, mas você fica falando, mas se você bater o olho, você vai falar, essa cena é do Garth Evans. E esse que é o foda, né? Em 2 filmes, eu acho que ele conseguiu já deixar marca, né? Já deixou marca registrada, já deixou um estilo de filmagem, de criação, de montar a cena de ação, que foi muito usado em outros filmes e por outros diretores e outros criadores. Não, ele juntamente com uma equipe iluminada que ele conseguiu ali, né? O Apóstolo é um filme de suspense e terror, que o Neil Everett comentou agora, mas voltando mais pra área dele, ele tem aquela série britânica, né? Da AMC e da Sky Atlantic, que é Gangs of London, que é uma série que ele é showrunner, ele dirige alguns episódios, ele tá muito envolvido, principalmente na primeira temporada, que foi a que eu assisti, que eu posso falar melhor. E, cara, a primeira temporada é muito do que você encontra no Operação Invasão. Se você gostou do Operação Invasão, essa série é assim, é pra você. Ela tem as cenas de ação, ela é muito mais pro The Raid 2, porque são cenas de ação violentas, então ela tem um nível de violência alto, mas tem um nível de coreografia de batalha também incrível. E não só de arte marcial, o episódio 5, ele é uma das melhores cenas de ação dos últimos tempos, sabe? Não, sim. Sim. É um absurdo o que acontece naquele episódio, sabe? Você fica assim, caramba, isso é muito foda, é muito bem feito, e não é uma cena de porrada ou de coreografia de luta, sabe? É uma cena de tiro, tal, de invasão mesmo com tiros, tem tiroteio, essas coisas, mas, cara, é uma cena absurda, sabe? E Operação Invasão 2 sai em 2014, em 2014 também sai uma franquia que também vai fazer com que muito filme de ação tente encontrar a sua fórmula parecida, ou tente emular de algum jeito o que acontece em John Wick. John Wick, 2014, primeiro filme da franquia, hoje franquia, né? 2014 era só um filme pequeno, que nem sabia muito bem o que ia dar. Filme que foi dirigido em 2 mãos, né? David Leitch e Chad Stahelski. Pô, hoje em dia todo mundo que tá escutando, pelo menos a grande maioria das pessoas, conhece o personagem. É o assassino que foi matar todo mundo porque mataram o cachorro dele. É ele mesmo, lá. O John Wick, o lendário assassino de aluguel que é aposentado, tentava lá viver uma vida e acabou sendo trazido à força de volta pro mundo do crime, né? Dos assassinos e daquela realidade. E assim como ele é trazido de volta naquele mundo, ele trouxe uma nova roupagem pro Keanu Reeves, né, cara? Sim. E trouxe de volta o Keanu Reeves também, né? Tipo, todo mundo conhecia o Keanu Reeves pelo Neo do Matrix. Hoje, muita gente vai bater o olho e vai falar assim, o John Wick, sabe? Uma geração já pulou Matrix, com certeza. Cara. Pegou o John Wick. E por que eu acho que o John Wick conversa muito, né, com o que aconteceu na Operação Invasão? O John Wick é um filme que ele preza muito pela coreografia de ação. A coreografia de ação, assim como na Operação Invasão, ela é muito bem feita, bem pensada e minuciosa. Você tem a junção das artes marciais, né, e não especificamente uma aqui, mas sim um conjunto e um protagonista também que é o exército de um homem só, é um cara infalível, mas é um cara também que, ele também apanha muito durante esses filmes ali e se mantém. Em alguns filmes ele precisa de ajuda, senão ele não consegue terminar a noite vivo. Mas o John Wick, ele traz de novo, não de novo de novidade, mas ele traz novamente aquela coisa que eu falei dele ser um pouquinho mais dramático, porque tem essa coisa dele, do drama, claro, do cachorro, mas também da esposa morta, sabe? Aquela coisa assim, é um mundo que ele não quer mais, e aí é como diria o Michael Corleone no Poderoso Chefão Parte 3. Eu estava fora, mas eles me puxam de volta, sabe? Ou seja, o cara que já tinha largado aquela vida, e de repente se vê no meio daquela confusão tudo de novo. E aí cai também nessa questão do americano dele adorar tiro. Adora cena de tiro, cena de carro e o caramba. E nisso o John Wick é um especialista, né? Cara, é o Kung Fu revigorado, né? Sim, o Kung Fu com armas revigorado, né? Não é um equilíbrio da vida, mas o equilíbrio fez primeiro. Você não vai ver Você não vai ver no John Wick aquela questão do... Claro que tem as cenas dele lutando, dele usando a arte marcial, mas é muito mais... Ele mata muitos caras muito mais no tiro, né? Ele dá um tiro, ou ele usa muito mais, por exemplo, jiu-jitsu, judô, essas coisas pra deixar o cara no chão, ou quando ele tá no chão. Que são artes menos plásticas, né, digamos assim. Sim, menos plásticas. São mais
diretas. Eficientes, assim, né? Muito faz e casa muito com a história do filme, né? Mas a gente tem que dar mão pra Palmatória que ele também, ele é original em alguns pontos, quando ele usa livro pra matar as pessoas, quando ele usa um lápis pra matar um outro cara. Não, sim. Ele usa o que tem a mão. Às vezes às vezes só a própria mão, um cavalo, enfim, por aí vai. Não, mas o John Wick, ele tem muito... A franquia em si, ele tem... Se você assiste o primeiro filme e assiste o último, até nem parece a mesma franquia. A partir do segundo é uma coisa totalmente diferente. Que escala a coisa, sabe? Sim. Mas é que o primeiro pegou tanta gente de surpresa, assim, de calça curta. E o que é curioso é que você não fala que é uma franquia que vai fazer 10 anos já. Cara. Parece que o filme saiu esses dias. Pô, muito, velho. E tá pra sair o quinto, né? O quinto tá pra sair ano que vem, mas... Não, cara, isso que vocês falaram, alguns pontos que a gente pode fazer a relação com o que o Operação Invasão trouxe e o que o John Wick pega muito também pra ter sua jornada própria, seus pontos próprios, mas trouxe muito também, né? Esse primeiro filme com aquela premissa super básica e simples e depois você vai expandir de alguma forma, o John Wick expandir mais, porque ele já tá dentro do circuito de Hollywood, fez muito sucesso, fez mais dinheiro e expandiu muito mais a sua franquia e vai continuar expandindo. E eu acho que um ponto muito interessante também, que conversa muito com os filmes, é a rapidez da ação, né? Então, quanto mais inimigos aparecem com o John Wick, ele tenta finalizar e terminar com eles mais rápido. Tá certo que o John Wick dá um tiro na cabeça da maioria, né? Então não tem como eles realmente levantarem. Isso seria muito complicado. Mas tem esse ponto do funcionalismo da ação que é muito parecido, né? Mas eu acho que é legal também a gente trazer só pra conversar sobre dois caras que eu acho que eles, não só o Keanu Reeves como a cara do John Wick, e nem era a cara inicial, né? O Derek Kolstad, que é o roteirista do filme, ele pensou em um papel, ele queria um ator muito mais velho, pensou em Harrison Ford, Clint Eastwood, uma coisa assim pra fazer o John Wick, só que aí eles acabaram indo com o Keanu Reeves mesmo. E o bom de ir com o Keanu Reeves é que ele é um cara que treinou e que, ele que faz muito das cenas dele, né? Também. E esse é o ponto, né? Os dois caras que estão por trás da direção são caras que vieram da parte de dublês, né? Dos stuntmans, né? Do famoso dublês lá que sofrem e estão no lugar dos grandes astros, né? O Chad Stahelski, que é americano, cara, ele, por exemplo, ele trabalhou no The Crow, né? No filme do Corvo de 94, filme fatídico, e, cara, ele terminou as filmagens no lugar do Brandon Lee, negócio meio chato, né? Pra ele, né? Imagino só a situação, mas ele é um dublê muito conhecido ali na indústria. Ele fundou em 97 uma empresa, né, a 8711, que é uma empresa com o David Leitch, né, que também é diretor aqui com ele do filme. E aí eles foram fazer vários trabalhos, né, trabalharam em muitos lugares. Lembra aquele filme Ninja Assassino? Eles dirigiram boa parte de cenas de ação daquele filme, além de coordenar todos os dublês. Que é um filme violento pra caralho. Sim, ele pega muito desse espírito, né, da ação e da violência, né. E o David Leitch também é um americano, também é dublê. Ele era dublê do Brad Pitt. Ele foi um dublê, mais de 5 filmes do Brad Pitt, ele foi dublê do Brad Pitt. Do Van Damme, Anderson, ele foi dublê do Van Damme. Até aí não tem problema. E também diretor de segunda unidade de vários filmes. O Wolverine, Hitman, Capitão América Guerra Civil, Blade. Capitão América Guerra Civil era um que eu queria falar. Eu acho que ele se enquadra, né, assim, nessa categoria que a gente tá falando hoje, mas assim, por ser um filme da Marvel, da Disney e tal, aquela coisa toda, não tem exatamente essa violência, né, exacerbada que tem nos filmes que a gente tá falando, mas ele bebe muito desses filmes. O estilo de luta, de ação, a direção das cenas dos irmãos Russo e tal. E dá pra dizer que a Disney tem o seu filme moderno de ação. E não dá pra negar que até nisso, indiretamente, tem esse tipo de influência, né? Quando a gente acha que não, ele meio que tá dando a volta, e agora o que era pra ser uma coisa meio inspirada em quadrinho, em anime, mangá, volta e vira depois uma referência pra novas produções de cinema, sabe? O Stahelski também foi dublê do Keanu Reeves no Matrix, né? Ponto principal, último, né? Não, no Matrix clássico. Nos clássicos, clássicos, é só o primeiro, tá, gente? Desculpa. No clássico, os outros, enfim, delírio coletivo. Mas, cara, eu acho que o legal do John Wick é que no primeiro filme ele já traz além da parte de ação que a gente comentou aqui, ele também traz uma coisa da estética, né? Sim. A estética John Wick. Tanto que tem outros filmes que vieram depois que são John
John Wick com alguma coisa. Igual eu falei, por exemplo, do Mistura Explosivo, Gunpowder Milkshake. É um John Wick com mulheres. Tem o Kate, que é um filme da Netflix. A Netflix é desesperada pra fazer o seu John Wick. Então, Kate, que é um filme com a Mary Elizabeth Winstead. Ela é a protagonista desse filme. E também é um John Wick com ela, como protagonista. Ela tem acho que ela injeta um veneno nela, uma coisa que ela tá morrendo lá. Ela tem um tempo pra viver e ela é uma super assassina e tal. Isso parece mais um filme do Jason Statham, né? Não, porque ele tem que dar choque. Ele tem que dar o choque nele. Se dá choque constantemente, senão ele morre. Mas a estética dos filmes desse que você comentou, do Kate, eles é muito parecida com o que eles usam no John Wick, né? De ser sempre muito mais filmes noturnos, com muita luz de neon, com sempre camadas e subcamadas do subsolo do mundo do crime, sabe? Porque é sempre assim. Existe esse local sagrado onde ninguém pode matar ninguém, que no caso dos filmes John Wick é o hotel. E aí num outro filme é a livraria. Aí num outro filme é não sei o que. Ou seja, são basicamente os mesmos filmes moldados à feição do seu protagonista. Mas todos eles é de noite, é com luz neon, é com uma trilha sonora mais frenética. Em alguns casos, e aí é uma crítica que eu tenho ao John Wick, que pouca gente fala, mas é que o John, apesar de tudo, do Keanu Reeves, gostar muito dele, ele é meio desajeitado andando e lutando em algumas partes. Você fala assim, cara... Ele parece que tá mancando em diversos momentos. Exato, mas assim, ele não parece que ele tá mancando por causa das porradas no filme. Não, parece que ele tá mancando que ele não consegue colocar um pé na frente do outro sem... O sapato dele tá apertado, tá ligado? Sabe, eu acho que ele não consegue processar e falar assim, vou pôr um pé, vou pôr um outro sem cair. Aí ele põe um pé e ele... Aí põe o segundo e... Aí põe o pé de novo no chão, mas ele anda meio tortinho, assim, meio carcunda, né, como dizem. É uma crítica besta da minha parte. Cara, não, faz sentido. Às vezes... É que ninguém fala, mas eu sempre paro e falei, mano, ele é meio... É que, às vezes, eu acho que isso é pro bem e pro mal. Às vezes dá aquela impressão de que, tipo, a coisa é mais real, sabe? Tipo, ele faz um golpe... Não, ele já era assim no Velocidade Máxima também. Não, cara. Sim. No Matrix. Tem coisa que ele faz ali que ele resolve fazer mesmo. Você vê assim, não saiu 100% bonito, mas talvez seja uma coisa mais verossímil, sabe? Mas porque no caso do John Wick, ele precisa fazer o que é prático. Isso eu entendo tranquilamente. Porque no John Wick, o universo do John Wick, ele é menos propenso a firulas do que um filme de arte marcial, por exemplo. Sim. Porque tem tudo... Cara, filmes de artes marciais, ainda bem que isso é uma parada que esse cinema moderno de ação, ele cortou muito que tinha nos filmes antigos. Que era a cena da preparação e tinha todo o ritual e o vilão esperava e fazia o ritual junto com o protagonista, não sei o que. Aí tinha um embate no começo do filme, depois eles voltavam a se enfrentar no final. Nesses novos filmes é assim, cara, eu vou te dar umas porradas agora, se você escapar, é porque eu fui competente, eu vou atrás de você de novo. Não é assim, não, porque o destino vai nos pôr frente a frente. Não, cara, é só porque eu fui idiota e não te matei primeiro. Só isso. Everton, você ia falar alguma coisa, né? Não, eu ia falar que muito do que retrata isso é a parte no John Wick 3, que eu falei que tem o Cecep e o Yan que estão nos filmes do The Raid, né? Quando eles lutam contra o Keanu Reeves, contra o John Wick no filme, né? A diferença de alturas deles é muito, muito clara, sabe? Sim. É bizarro. E é muito legal pra mostrar a luta, como ela é muito assim... Eles lutam com o estilo deles, tal, dando aqueles golpes. Quando o John Wick vai lutar, ele só dá rasteira e só dá golpe de judô, porque ele é muito maior que os caras, né? Pra quem conhece os atores, né, Everton, quem lembrava deles do Operação Invasão, falou assim, nossa, eles estão segurando pra caralho pra não destroçar o John Wick, velho. Não, tem uma cena que é a primeira cena, eles derrubam ele, eles estão com a faca assim na cabeça dele e falam assim, não, você é o John Wick, é o famoso John Wick, tá ligado? E que tem muito isso no John Wick, esse filme é cheio disso. Sim, que é uma coisa que me irrita. Que é de novo aquela coisa que me irrita. Porque tem toda uma reverência. Cara, você tá num negócio que não tem espaço pra isso não, velho. Bom, trazendo esse gancho, né, que eu acho que assim, foi unânime, que eu acho que todo mundo que quando assistiu a primeira vez John Wick gostou, né? Falou assim, isso foi um filme legal. Um filme legal do Keanu Reeves, um filme legal de ação, um filme diferente, foi um filme que teve um boca a boca muito forte. Se eu não me engano, quando ele caiu na Netflix, ele estourou mais ainda, as pessoas comentaram mais ainda. Que ele já é um filme ali de Netflix, né? Cara, baixo orçamento, menor orçamento no caso, né? Mas um sucesso grande. E, posteriormente, a gente tem as franquias, né? A gente tem o John Wick,
capítulo 2, que vai sair em 2017. Tem o John Wick 3, Parabellum, que sai em 2019. E o John Wick 4, o mais recente filme, saiu esse ano. John Wick 4 Baba Yaga. Vocês assistiram todos? Todo mundo assistiu todos? Não, ainda não assisti o último. Não assistiu o último, sem spoilers Ainda do não. último. Mas Não, pode falar. o que vocês acham da expansão da franquia? Vocês gostam dos outros filmes? Vocês acham que eles mantêm ali a regularidade do primeiro? Porque tem essa coisa, a expansão da franquia é muito gritante, né? Essa criação desse mundo. Sim. Assim como o Thanos, ela é inevitável. Mas fazer o quê? Eu acho assim, eu acho que ele fica, o termo galhofa, ele fica mais galhofa. Ele fica mais... Em especial a partir do terceiro. Sim, cara, é uma coisa que eu acho que aumenta muito, assim, a questão das coisas miraculosas que acontecem com o John Wick, né? Aí vai muito da pessoa. Se a pessoa compra essa ideia e daquele mundo, daquela coisa fantástica que o John Wick é um cara realmente que vai se livrar de todas as maneiras, é muito legal, porque as cenas de ação ainda são fantásticas. Sim. E elas aumentam. Sim, nossa, aumenta o nível delas, sabe? Você não vai ter mais uma cena só dele entrando e dando tiro nos caras. Você vai ter uma cena dele em cima de um cavalo lutando com espada, tá ligado? Você vai ter uma cena dele batendo o cavalo e o cavalo dando coice nos caras. Que eu acho muito legal. Tem uma coisa que em termos de comparação das duas franquias que a gente tá falando, o Operação Invasão, ele é 100% construído na questão que você não precisa acionar a sua suspensão de descrença. O que acontece, acontece. Você acredita que aquilo pode acontecer com aquelas pessoas que são super treinadas, super fortes, enfim, naquele mundo, naquela realidade deles, principalmente no primeiro filme. No John Wick, não, você já tem aquela coisa tipo, não, tudo bem. As pessoas estão se matando. Mano, no quarto filme tem uma cena ali em Paris, você fala assim, é impossível que ninguém viu o que tá acontecendo. Mas tudo bem, o John Wick tem essa coisa, né, tudo bem, né, mas vamos acionar a suspensão de descrença. É aquela coisa, né, se você acionar a suspensão de descrença e embarcar na jornada que o filme constrói, eu acho que, assim, os filmes, eles fizeram uma coisa muito boa, assim. Eles mantiveram as sequências de ação muito boas, então você continua trazendo e adicionando, e o John Wick faz isso muito bem. Então, atores, eu ia falar exatamente artistas marciais e pessoas que agregam de fato para as coreografias e para a criação de cenas de ação. E o controle criativo do Charles Stahelski, que se mantém como diretor de todos os filmes, né? O David Leitch só dirige o primeiro, depois ele cresceu muito, foi fazer outros filmes. A gente pode até comentar alguns aqui que também são partes desse novo cinema de ação, mas o Stahelski, ele se mantém como a mente criativa ali da franquia, né? Isso que eu ia falar, ele traz muito do pessoal do cinema de ação, principalmente o pessoal do cinema de ação asiático, né? Ele traz os caras do The Raid no terceiro filme. Ele traz o Mark Dacascos no terceiro filme. Porra, sim. Aí nesse último ele traz o Donnie Yen. Cara, o Donnie Yen é a melhor adição possível. O personagem dele no quarto filme é sensacional. Ele rouba a franquia quase, cara. Ele traz o Scott Adkins, cara. Deus gordo. Gordo. E lutando gordo, que é muito engraçado, cara. Ele traz o Hiroyuki Sanada? O Hiroyuki Sanada. Também aparece em diversos filmes. Eu acho que as adições que vão colocando nos filmes são legais. Tá? Sim, eu acho que funcionam muito bem. Até revisitando e pensando a franquia como um todo, eu acho que ela tem uma escalada muito bacana, assim. Tem coisas ali que você fala assim, eu acho que não tem nenhum filme ruim, nenhum dos 4 filmes eu acho. Não, eu não... Caramba, cara. Sim, se a gente for analisar friamente cada um deles, aí dá pra eleger o menorzinho e o piorzinho. Sim, dá pra você, mas você, como olha o todo da franquia, né? Quando você coloca todos eles ao lado sem analisar os pormenores, é uma franquia que ainda é uma franquia constante, assim, nenhum filme é ruim. Tem um que é muito foda e tem um outro que é um pouquinho menos foda, mas no geral é uma franquia muito boa. Muito consistente, sim, tanto de estética... Consistente pra cima, ainda bem, né? Pra cima, exatamente. Cara, ao contrário de Velozes e Furiosos, que é consistente lá embaixo. Não, consistentemente ruim, né? Ela é consistente, ela é tão ruim quanto o Sim, é consistente, anterior. Foi o que eu falei, mas lá na parte de baixo da tabela. Sim, exatamente. E vocês conseguem... Qual é o filme favorito de vocês? O Anderson não viu o 4, né? Mas dos 3 que ele então, viu. Desses, do John Wick, é o segundo. É o segundo. Eu também acho o segundo, depois de assistir todos, viu? O segundo, ele é muito... Ele expande a história e ele faz umas cenas, assim, que são... E sem os exageros que viram no terceiro. Por isso que eu acho ele foda pra caralho, já. Exatamente. Tem muito isso. O segundo é muito legal mesmo. A partir desse eu vi no cinema, o segundo. Se eu não me engano, eu vi no cinema. Muito legal, cara. E o John Wick 4, eu acho que é muito bom também. É que o John Wick 4, ele é assim. É que nem eu falei
falei, eu comentei no programa anterior, ele tem 2 horas e 40. 2 horas do filme são cenas de ação de luta. É bizarro. E você viu que vai sair um corte do diretor com acho que 20 minutos a mais? Que porra, velho. Não tá mais do quê? O Stahelski falou que o primeiro corte do filme tinha 3 horas e 40. Falou, caralho, quantas pessoas ele mataram nessa porra desse filme? Tipo, é um filme literalmente de ação. Ele é não só, tipo, pela característica dele. Não, durante o período inteiro do filme, o tempo corrido do filme é muita coisa que acontece. É muita coisa, mas a criatividade, ela se mantém, né? E, porra, agora a gente tá falando não só de criatividade na parte de ação, mas também agora a criatividade vai ser por parte dos produtores, roteiristas, né? Muita coisa vai acontecer. Um John Wick já é uma franquia bilionária, né? Juntando a arrecadação de todos os filmes, né? Todos eles foram numa crescente de bilheteria, todos tiveram mais interesse do público. E são filmes que você pensar, o filme mais caro de todos é o John Wick 4, o mais recente, que custou $100 milhões. Faturou quase $500 milhões. Então, são franquias que não são tão caras, mas obviamente, quanto maior o filme, mais você vai se gastar pra produzir, né? Tudo tem que fazer maior e tudo mais. Mas a gente tem o John Wick sim confirmado e a gente tem o The Continental, que é uma série... Cara, qual é? Peacock? Não, acho que é Peacock que vai sair. Vai sair pelo Prime Video, na distribuição internacional, né? E também tem um spin-off, o primeiro spin-off do John Wick, do universo John Wick, é Ballerina, que vai ser protagonizado pela Ana de Armas. Ou então, seja, é um negócio que, mano, expandiu muito, cara. Ah, e virou um especial do Roberto Carlos, todo ano vai ter um agora. Virou um especial. E assim, é aquele ponto, né? Até quando que a fonte vai gerar alguma coisa positiva, né? Porque assim, se você pensar, são 4 filmes até agora, 4 filmes positivos, esteticamente bonitos, a ação é legal, tem uma história legal, assim, por menores tem problemas ou outros, mas assim, num todo, que nem a gente comentou, é uma boa franquia, né? Uma ótima franquia, na verdade, né? E que atrai cada vez mais gente. Vamos ver o quanto que a expansão vai funcionar, né? Agora com mais filmes, spin-offs, séries e tudo mais que pode acontecer. Um cara que a gente comentou que dirigiu o primeiro filme, mas não voltou pros outros, é o David Leitch. E não voltou justamente porque ele foi fazer outros filmes que também são muito dessa coisa do novo cinema de ação, né? Eu acho que o primeiro que a gente pode comentar é o filme de 2017, que é Atômica. Que é um outro filmão também. Puta merda. Muito bom, cara. Que é um filmaço também, né? E ele é uma estética John Wick, assim. Sim, só que não só estética, esse ele tem um pouco mais de conteúdo de história, né? Porque ele conversa com a realidade e tudo mais. Ele tem o ponto de trabalhar uma história de espionagem também, mas que não é tão voltada pra ação. A ação é uma coisa que acontece, é um resultado pra determinada situação, sabe? Então, encaixa naquilo. Mas o foco da história não é só a questão da ação, né? Ele tem uma outra história por trás. E tem também, e aproveita muito do carisma e da visibilidade da Charlize Theron, né, cara? Principalmente naquela época, né? E a Charlize Theron, depois desse filme, meio que... Não que ela não se interessasse, mas o cinema de ação vira uma coisa maior pra ela, né? Porque, apesar do Mad Max, né, 2015, a gente tem... Depois do Atômica, ela vai fazer The Old Guard, né, na Netflix. Ela vai fazer Velozes e Furiosos, vai fazer outras coisas de ação, provando que até boas pessoas erram. Então, exatamente. E o David Leitch também, mais recentemente, ano passado, 2022, lançou o Trem Bala, que também é um filme de ação moderno, né? Que também tem... Ele não tem tanta coreografia de luta, mas também tem uma cara ali muito... Mas ele tem mais comédia. Reconhecível, né? Ele lembra mais um filme do Guy Ritchie. Sim, assim, pra mim. É uma mistura, né? Ele tá mais... Ele lançou aquele outro com o David Harbour, Violent Night também. Que esse é ruim, mas assim... Eu pensei que você ia falar do Hobbs and Shaw, que é o filme do spin-off do Velozes e Furiosos, que ele dirige. Então, eu prefiro ignorar, mas ele dirigiu um outro filme que eu citei aqui, e o Everton depois citou, ou seja, só faltou o bunda mole do Vinícius, que é o Anônimo, que é um puta de um filmaço da hora também, dirigido por ele. Não, ele não dirige esse. Sim, cara. Não dirige. Quem dirige é o William Nishimura. Ele é o produtor, desculpa. Ele é o produtor do filme. Isso. Ele é o produtor, verdade. Mas, quem escreve ele está envolvido num dos filmes que pra mim foi a maior surpresa de 2021, cara. Mas eu falei bem desse filme em algum lugar. Não, depois. Só eu e o Everton que vimos o filme primeiro. Só vocês, então, o planeta... Não, de nós três, né, o Goiaba. mas assim, que também é uma baita surpresa, que é ver o Bob Odenkirk, o ator de comédia e de drama, descendo a porrada dos caras dentro do ônibus. É um filme escrito pelo Derek Kolstad. Eu vi. É um filme escrito pelo Derek Kolstad, né? Que ele basicamente pegou o roteiro do John Wick e falou assim, troca o ator, troca um pouco do contexto, é o mesmo filme. Mas eu assisti, cara, ele é exatamente
exatamente isso, né? É o novo cinema de ação, é a coreografia de batalha, é a coisa visceral e é muito bem feito, cara. E eu, sinceramente, não esperava. Não esperava que eu assistir. Beleza. Ele dirigiu Deadpool 2 também, né? Cara. Deadpool 2 ele dirigiu. É bizarro você ver o Bob Odenkirk, né? Mas aí no mesmo filme tem o Christopher Lloyd também. Sim. É mais absurdo ainda, tá ligado? E, não, sabe que esse diretor do Anônimo, aliás, o Anônimo entrou recentemente no Star Plus, tá disponível lá pra quem ainda não assistiu por acaso. Ele é diretor daqueles filmes em primeira pessoa, lembra do Hardcore, Sim. Henry, sabe que filmes são esses? Ele é o diretor desses filmes aí, que também é uns filmes que fizeram um certo barulho, né, na época que saíram, tanto que tiveram continuações e tudo mais. E ele é responsável por esse filme. Cara, eu separei aqui, coloquei, o Everton colocou uns nomes também, de algumas produções, né, que conversam muito pra você acompanhar, se você não acompanhou, se você não assistiu, sobre esse cinema de ação baseado e muito modificado, né, depois do John Wick. Acho que pra começar, já que a gente... pra trazer uma coisa grande que tá em muita evidência, são agora é uma franquia, né? Resgate da Netflix. Filme protagonizado pelo Chris Hemsworth, que teve seu primeiro filme lançado em 2020 e agora em 2023 teve o segundo filme, e é um filme dirigido pelo Sam Hargrave, e o primeiro filme que ele dirigiu foi o próprio Resgate pra Netflix. Ele é um cara ele é um dublê também, né? Foi dublê a carreira inteira, coordenador de dublês, ele trabalhou muito na Marvel, e o primeiro filme que dirigiu foi esse, e, cara, ele é um filme 100% inspirado e baseado nesse tipo de filme, Operação Invasão e posteriormente o John Wick. E, cara, a Netflix meio que tava tentando encontrar o seu John Wick de qualquer jeito, né? Eu acho que o Resgate é a melhor aposta deles nesse momento, ou que deu mais certo, né? Porque o primeiro foi muito bem, o primeiro realmente é muito bom, o segundo é um filme bom, mas, assim, muito abaixo do primeiro, na minha opinião. Muito pela visibilidade do Chris Hemsworth, né? Que é uma grande figura depois dos filmes da Marvel, né? E aliado com isso, né? Com essa parte de ser um filme de ação muito bom, com cenas, tipo, bem feitas. Aquela cena do primeiro filme, aquela sequência, sabe? De plano de sequência praticamente, que é um, assim, pô, sequência do carro, né? Absurdo, sabe? É foda pra caralho. Cena muito bem feita, muito legal. E é isso, cara. Mas, assim, como história, realmente, você percebe que o primeiro filme ele tem uma história mais inspirada, mais bem feita, e o segundo parece pra mim já não é tão legal a história. É porque tá na cara que não era pra ter um segundo, né? Esse que é o ponto, então, né? Só que o segundo também, as cenas de ação são muito boas. É que o segundo dá aquela impressão que são duas cenas de ação enormes, que eles emendaram um fiapo de história no metade ali pra poder conectar as duas cenas de ação. É exatamente isso. Ele tem muito cara de filme que vai pro serviço de streaming pra encher o catálogo, mas não encher o catálogo num sentido tão ruim dessa vez, porque o filme tem um valor de produção muito bom. As cenas de ação, elas são muito boas, assim, tem cena de rebelião, a cena do trem. Eu acho que a primeira parte do filme é bem melhor do que a parte final, mas a parte final também tem umas boas sequências, mas eu acho que é uma franquia, assim, que a Netflix tentou fazer ali, que vai muito na onda do John Wick, que funcionou, cara. Com certeza, né? Isso sem dúvida. Você não assistiu nenhum dos dois, né, Anderson? O quanto vai se manter, né, cara? Ah, sim. Já confirmaram um terceiro filme, né? Então, vamos esperar pra ver. Eu meio que tô fugindo desses filmes da Netflix ultimamente, cara. Ah, sim. Pô, eu não te condeno, né? Eu não te condeno. Mas eu acho que o primeiro vale muito a pena assistir. Eu acho que você vai gostar. O primeiro é legal. O segundo talvez não funcione tanto. Mas uma coisa que é importante também é que esses atores, o Chris Hemsworth, por exemplo, dando as entrevistas, ele fez uma turnê de divulgação aqui no Brasil muito grande. Tava pro evento, pro Tudo 1 e tudo mais. Sim, ganhou a camisa do Corinthians e tudo mais. Ganhou a camisa do Corinthians, exatamente. O que hoje não tá valendo nada. Não sei por que alguém... Se alguém der uma camiseta do Corinthians pra mim, que sou corintiano, eu vou perguntar por que você me odeia. E tem aquela coisa, né, da entrega de quem tá participando hoje em dia, né? Então ele conversa que ele tentou fazer basicamente todas as cenas do filme. Então é aquilo, né? A veracidade que você traz pro cinema de ação é muito maior, né? É uma coisa que ele tá conversando, que o Sam Hargrave tava conversando, que é tipo, talvez as pessoas tenham cansado um pouco dos efeitos especiais, que é uma coisa que estão batendo muito na questão, principalmente dos grandes filmes, né? Grandes franquias, super-heróis. O CGI cansou, melhor exemplo. Eu acho, assim. O CGI talvez tenha cansado. As pessoas querem ver mais uma coisa que seja prática, né? Mais perigosa, mas muito bem coreografada e ensaiada, né? Todos esses filmes que a gente comentou, John Wick, Operação Invasão, e também esses novos, eles têm um tempo
tempo de preparação muito antecessor ao lançamento, né? Porque eles têm um treinamento muito intenso pra fazer tudo. Uma franquia que se adaptou muito bem com o tempo, com esses novos filmes de ação, é uma Missão Impossível, cara. Sim, que não perdeu a essência e se adaptou, né? Sim. Porque apesar de ser uma franquia que eu gosto bastante, eu acho que em especial os últimos 2 filmes, e aí o filme que tá pra vir, ele se pega muito menos no aspecto do plano e da agência de inteligência e tal, pra ir mais pra porradaria franca ali. Cenas de sempre uma perseguição maior que a do filme anterior, sabe, esse tipo de coisa. Não surpreenda se um dia tiver uma Missão Impossível com o Tom Cruise preso num shuttle, num ônibus espacial. Não surpreenda se isso acontecer. Cara, só porque a gente tá nos meandros Netflix, outro filme que tá na Netflix, que não é original Você tá Netflix, ganhando dinheiro pra falar. Cara, difícil a gente falar da Netflix aqui. Normalmente a gente fala da Netflix e fala mal. A gente tá Exato, tirando você tá da elogiando. Mas hoje você a gente tá está ganhando dinheiro. Que só pra fechar, né, o assunto Netflix, né, o que tem lá disponível. Tem outro filme protagonizado pelo Iko Uwais, que é o Headshot, que é um filme do mesmo diretor do A Noite Nos Persegue, filme de 2016, que tá lá no catálogo, que é muito legal, nessa parte de ação. Ele tem uma história legal também, é um bom filme, assim, eu acho que vale muito a pena pra quem gosta dessa coisa, né, desse estilo. E, só pra não deixar passar em branco, as produções sul-coreanas, né, que a gente falou Indonésia, Tailândia, agora falou de Hollywood, mas tem 2 produções sul-coreanas que eu acho que tem muito esse ponto, que estão na Netflix, que é My Name, que é uma série de 2021, e um filme que eu comentei aqui, que é Kill Bok-sung, que é um filme também representado por uma mulher, né, ela é uma assassina e tal, e é um filme que também é um filme de ação moderno, que tem coreografias de batalha incríveis, assim, eu acho que vale a pena conferir. My Name é uma série, não é isso? My Name é uma série. My Name, ela tem umas partes de ação muito boas, mas ela tem um coisa dorama, assim, em alguns momentos. Então, às vezes, você vai falar, puta, você acha que eu vou dar uma passada nisso aqui? Porque, por ser uma série, ela tem um espaço maior pra desenvolver esse tipo de trama. Exato, exatamente. Não fica deslocado da parte da ação, por exemplo. E, bem, já que eu puxei os sul-coreanos, só pra eu não esquecer, e eu acho que esse filme, também sul-coreano, de 2017, chamado A Vilã, ou The Villainess, cara, esse filme, ele tem 2 das melhores cenas desse novo cinema de ação que eu vi, assim, do que eu consegui acompanhar. Curiosamente, a cena de abertura e a cena final. Mas são 2 sequências, assim, que são, cara, impressionantes. Você assiste, você fala, caralho, isso foi foda. E no mesmo estilo, violência brutal, rápida, coreografia perfeita, assim, cara, vale muito a pena conferir. Se eu não me engano, esse filme tinha no Prime Video, não sei se tem ainda. Mas a gente descobre, rapidinho, a vilã tá no Star Plus agora. Muito bem, aqui é a informação em tempo real, muito bem. Cara, eu acho, assim, num geral, que ainda não se esgotou, né? Essa nova cara do cinema de ação. Eu acho que não. Assim como os filmes de brucutu dos anos 80 substituíram os filmes de ação dos anos 70, essa aí veio pra ficar por bons anos aí, viu, cara? Principalmente pelo modo como a gente consome conteúdo de modo geral hoje. E aí não só filme de ação, mas qualquer história que é um pouco que foca um pouco mais em desenvolvimento e não anda, as pessoas já então tem que ser tudo mais rápido, um pouco com mais dinamismo e esse tipo de coisa. E eu acho que o cinema de ação ele veio pra reforçar isso, sabe? Ele não vai parar. Tanto que aquele stream que a gente comentou em um episódio do calendário, até esqueci o nome da rede, que era Ubi, sei lá o nome daquela porra, que tinha um filmezinho de 6 minutos, 10 minutos também. Tinha esse filme de ação, porque é exatamente isso que a galera consome, sabe? Tanto é que é surpreendente você ver um filme de ação com mais de 2 horas. O ponto é esse, né? O quanto que eles estão... É que hoje parece que tem uma lei em Hollywood que você não pode fazer filme menor de que 2 horas, né? Então... tem que ver o quanto eles vão ser criativos, mas com certeza o que tá saindo em sua maior parte é positivo. Já tá começando até aquela inchada de que tem coisas não tão boas aparecendo, que vai acontecer, né? Como eu falei, a Netflix tá doida pra encontrar seu John Wick e tá encontrando ali um caminho pra isso, mas as outras produtoras também vão buscar os seus filmes, né? Seu estilo de filmes, e cara, eu acho que também vale a pena ficar de olho nesses nomes ali, David Leitch, né? Que tá fazendo muita coisa, o Stahelski e principalmente o Gareth Evans, que o Anderson adiantou lá no começo, né? Tá produzindo, tem um contrato com a Netflix agora, tá produzindo o Havoc, que é um filme de ação com Tom Hardy, né? Um protagonista. Eu ia falar Tom Brady, eu falei, nossa, isso aí ia ser curioso, né? Isso seria curioso, eu pagaria muito pra ver isso. No mínimo curioso. Ele tentando voltar a ser o Senhor Giselo, enfim, né?
Mas é um filme que estão falando que assim, o Gareth Evans, eu acho que é uma coisa também que talvez ele não escolheu o caminho do mainstream 100%, que ele é um cara meio... Eu quero reescrever, eu quero dirigir... Ele quer ser meio autoral também. Exatamente. E, pô, a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona, né? Principalmente nos grandes conglomerados de mídia, nas grandes produtoras e tudo mais. É meio difícil ele manter isso estando na Netflix. Por enquanto, ele só lançou o Apóstolo e vai lançar o Havoc. Agora vamos ver qual vai ser a recepção dos outros trabalhos dele. Mas eu acho que assim, ele já não precisou de muito pra se provar que ele é um cara talentoso. Tipo, tem um vídeo muito engraçado, só pra finalizar na internet, que além dos bastidores do Operação Invasão, que é bem legal ver, porque, mano, ele tá cara novo mesmo, você vê que ele tá ali no início. E o Everton falou do tamanho dos atores, né, que o Keanu Reeves é bem maior. O Gareth Evans é um galês de uns 2 metros, mano. Ele entrava assim no set, ele era 2 vezes maior que os caras. É muito engraçado, porque você fala, o cara é meio bonecão do posto, tá ligado? E treinando e lutando e ensaiando aqueles caras lá que são super monstros na arte marcial deles. Então, era engraçado. Mas ele não entrava nos apartamentos do filme. Exatamente. Mas fica essa junção, né? E, bem, eu acho que deu pra conversar hoje a gente conversou de bastante coisa. E a gente deixou muita coisa de fora ainda, cara. Nossa, muita coisa de fora, muita coisa que a gente vai lembrar ou que a gente tá pendente de assistir e muita coisa que vai sair, né? Então, deu pra dar uma boa noção e também conversar um pouco de grandes filmes que eu particularmente gosto muito, filmes que estão entre os meus preferidos, assim, da última década, assim, fácil. Últimas décadas, né? Quase isso. E é isso, né? Comenta com a gente, ouvinte, qual filme desses que a gente comentou que você mais gosta, o que você acha sobre esse novo cinema de ação. E vamos pro bloco final? Sim! Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Bloco final do Sofaverso começando, agora a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou. Vale qualquer coisa, quem vai trazer alguma coisa para nós primeiro? Eu fiquei com medo quando você chegou na Coreia do Sul, quer dizer, na República da Coreia, que é o nome correto, porque eu achei que você ia falar de 2 filmes que eu vou citar aqui da franquia, que eu vou chamar franquia, mas não é bem uma franquia ainda, porque só tem 2 filmes, que são os filmes The Outlaws, 2017, e The Roundup, 2022. Eu tô doido pra ver esses filmes, eu não consegui ver ainda. O primeiro você só vai achar via torrent. Sinto saiu muito. no Prime Video, né? O segundo tá no Prime Video somente dublado, trazido pela Sato Company. Mas é continuação direta, Anderson? É sequência. São sequências. Mas você pode assistir tranquilamente. Ele não te obriga a ter assistido o primeiro pra entender o que tá acontecendo. Que é protagonizada pelo Madong Seok, que todo mundo deve lembrar do Train to Busan, ou Invasão Zumbi. Sim. E agora do filme dos Eternos, que ele é o Gilgamesh. E, cara, é isso. Ele é um filme novo de ação, mas ainda tem um pouco daquela estética meio brucutu, porque ele é o policial fodão e tal, apesar dele levar umas porradas boas no filme. Mas ele é o cara bruto e, assim, esse filme ele traz um pouco dos aspectos que a gente gosta dos filmes de brucutu, que é aquele lado mais humorístico, com as frases de efeito, umas cenas mais cômicas e tal, misturado muito com o gore que a gente vê nos filmes novos de ação, assim. Porque uma coisa esse filme não poupa é sangue, e principalmente envolvendo cutelos. Cara, esse filme aqui é uma coleção de cutelos, batendo na cabeça das pessoas, tá ligado? Tô falando, os asiáticos têm alguma coisa com isso. Sim, e... Cara, é um filme, assim, muito bom filme. Você vai dar altas risadas. Tem uma hora que você vai falar assim, caralho, essa cena é muito pesada. Mas faz todo sentido dentro do contexto do filme. E são filmes rápidos, assim, 1h30 cada um. O segundo tá no Prime Video, como eu falei, dublado. O primeiro você vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço pra achar. Everton? Eu vou comentar também de um filme de ação, mas esse já é mais pro lado do Japão, né? E é um filme do Takashi Miike, né? Que ele é famoso por fazer uns filmes bem maluquinhos. Maluquinho, você tá sendo assim... Eu tô sendo muito delicado. Bem delicado. Só que tem um filme dele que é baseado no manga O Blade of the Immortal, que surpreendentemente é um bom filme, cara. E é um bom filme de ação. Ele tem umas coreografias de samurai que são muito bem feitas e muito legais. E tem essa parte de violência também. Então, cara, eu acho que ele encaixa também no tema, sabe? De um cinema de ação, aqui já voltada mais pra uma parte dos samurais e tal, mas que são muito bem feitos também as coreografias de luta. Porra, bem legal. Ele também tem um episódio daquela série Mestres do Horror que passava no Showtime. Sim. Tem. Acho que é o último
último ou penúltimo da primeira temporada. Negócio assim, eu não vou lembrar agora de cabeça. O Ivaldo deve saber exatamente que ele deve ter assistido essa porra aí umas 15 vezes. Ele sempre falava dessa série. Ele sempre falava, episódio tal, acontecer tal coisa. Eu falei, não vou assistir não. Mas, enfim, fica a lembrança. E o Takashi Miike, pô, boa lembrança. É uma adaptação de anime, mangá boa, né? Porque é uma coisa difícil também de encontrar. O que eu vou comentar é um filme de ação, de batalha, mas é muito diferente disso que a gente tá comentando. É mais um fechamento, um comentário que eu não assisti tanta coisa assim. Mas eu assisti o Creed 3, que é o fechamento. Eu não sei se é o fechamento, se é o último filme da nova franquia, da nova parte. Mas assim, assisti o filme e um filme ok, assim, é um filme bem honesto. É o filme protagonizado lá pelo Michael B. Jordan, que agora assume também a direção do filme. E, cara, ele é um filme. O Everett falou de uma adaptação de mangá. Esse aqui é um filme de anime mangá, com o seu protagonista de anime mangá em live action, em Hollywood, ali funcionando na tela. O Michael B. Jordan, ele é um fã descarado e declarado. Ele tem até uma coleção de roupa do Naruto, pra você ter uma noção. Ele tá no Japão e você já tá no estúdio. Então, cara, ele realmente gosta da parada. E aqui no filme ele faz uma coisa de uma jornada muito de protagonista de anime, mas é um filme do Creed ali, que tem as batalhas legais, é um filme bem filmado, tem lutas boas, tem uma história legal. É o filme que o Jonathan Majors tá ali também. E, bem, Jonathan Majors, antes de tudo que aconteceu, o filme saiu lá em janeiro e o filme tá disponibilizado agora no Prime Video. Eu acho que vale, assim. Creed é uma franquia que soube o Rock, né? E posteriormente essa nova roupagem, nova cara, esse reboot, continuação que é o Creed. É uma trilogia bacana, assim. O primeiro filme é muito bom, o segundo eu acho bom filme. O terceiro eu acho que é o mais fraco dos três, mas ainda é um filme bom, assim. Não um filme que eu terminei com raiva e tal. Não, um filme ok, vale a pena. Se você assistiu os outros dois, vai e assiste esse terceiro que também vale. Eu ainda tô na pendência de ver esse aí. Certo, galera? Sim! Muito bem, obrigado por escutar mais esse episódio. Se quiser conversar com a gente sobre o episódio, sobre os filmes de ação, sobre qualquer outro filme, série, anime, qualquer outra coisa que você ouvinte quiser, manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, e nós temos um grupo no Telegram. Entra lá, você será muito bem-vindo. Vamos conversar, tem o link de convite aqui no post do episódio. E claro, pra continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, tá no Anchor, tá no Google Podcast, tá no Amazon Music, tá no Deezer. Se você não encontrar em algum lugar, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed na sua plataforma de áudio favorita. É isso aí, semana que vem a gente tá de volta e valeu! Falou! Falou, até mais!